Fala aí, galerinha da Ipcar, tudo bom com vocês? Professor Alu aqui, e a gente vai dar continuidade então à nossa aula de matemática do estudo de funções. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai estar trabalhando então em cima das funções de primeiro grau, tá bom? Mas antes da gente entrar em função do primeiro grau, primeiro a gente vai estudar sobre a função de grau zero, tá bom? Que é a função constante. Então, vai funcionar da seguinte forma. A gente vai pegar aqui como expressão, pessoal, ó, f de x, um número, tá? Um número aqui que vai ser o número a, beleza? Esse a aqui, ele não está sendo multiplicado por nenhum x. Então, isso aqui é um valor constante. É como se fosse f de x é 3, f de x é 4, sei lá. Tudo bem? A gente está pegando aqui, então, um a real. Então, isso aqui, como não está sendo multiplicado por x, como isso aqui é um valor constante, a gente pode dizer que isso aqui é um polinômio de grau zero, tá bom? Não tem grau isso aqui é grau nulo, né? Na verdade, está em grau, é grau zero, tá? E daí, como a gente não tem nenhuma restrição aqui, você pode colocar qualquer x, né? Ó, se você jogar x1, x2, x3, x4, não dá nenhum problema na função, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui como domínio o conjunto dos reais e contra o domínio o conjunto dos reais também, tá? Só lembrando que, tipo assim, se a gente tivesse uma função aí que o x está no denominador, o x não poderia valer zero, aí a gente teria que tirar ele do domínio, tá bom? Desculpa. Mas como aqui não tem nenhuma restrição para o x pode valer qualquer coisa, a gente vai definir como domínio mais amplo aqui os números reais, tá bom? Então a gente está aqui dos reais para os reais nessa função. E a nossa missão aqui, então, vai ser desenhar esse gráfico, tá bom? A gente quer colocar num plano cartesiano o gráfico dessa função constante f de x é igual a a, tá bom? Então, vamos começar aqui com esse exemplo. A gente vai pegar aqui uma função dos reais para os reais. E o f de x, então, vai ser igual a 2. Tá bom? Então, vamos construir aqui uma tabelinha jogando valores de x e calculando o y para cada um desses x's, tá bom? Então, você vai escolher aí um x qualquer, vamos pegar aqui, por exemplo, menos 2. Se a gente jogar f de menos 2, o f de menos 2 vai ser 2, porque justamente o meu y, o meu f de x, ele não depende de x, tá bom? Então, para o x menos 2, o y vale 2. Se eu pegar aqui agora o f de menos 1, quanto que vai ser o meu y? Meu y vai ser 2. E o f de 0? O f de 0 vai ser 2. E o f de 1? E o f de 2? Vai ser tudo 2. Então, pessoal, se a nossa função ela é f de x é igual a um número, qualquer x que você joga aqui do seu domínio, ó, qualquer número real que você joga aqui, como resposta, você sempre vai ter o número 2, tá? Então, esses daqui, ó, são os pares ordenados que compõem a função. Se a gente desenha esses pares ordenados num gráfico,
tá? Então vamos desenhar esse gráfico aí, ó. Quando o meu x vale menos 2, ó, então eu vou andar 2 para a esquerda, o meu y vale 2. Então esse ponto aqui, ó, ele pertence à função, ó. O menos 1, 2 também. O 0, 2 também, ó. O 1, 2 também. O 2, 2 também. Então, esses pontos aqui, ó. Esse aqui é o ponto menos 2, 2, menos 1, 2, 0, 2, 1, 2 e 2, 2, tá? Esses aqui são os pontos que a gente escreveu, tá? E se você jogar todos os pontos do seu domínio, ou seja, se você jogar todos os números reais, sempre vai dar 2. Então, como resultado aqui, o gráfico dessa função seria, então, essa linha horizontal, tá? Desenhada em roxo. E essa linha, ela tá a 2 de altura. Ó, né? Aqui vale 2. Então, pessoal, a gente acabou de perceber aqui, ó, que como qualquer x do domínio que você joga sempre vai dar o mesmo valor, o gráfico dessa função constante f de x é igual a A, ele vai ser uma linha horizontal que corta no A. Tudo bem? Então, esse daqui que seria o gráfico dessa função constante. Beleza? Então, por exemplo, se eu pedir para vocês aí, se eu pedir para vocês desenharem o gráfico, então, dessa função, ó, a função definida dos reais para os reais, cuja a expressão vale menos 1. F de x é menos 1. Aí eu peço para vocês desenharem esse gráfico. Então, o que vocês têm que fazer? Ó, desenha o plano cartesiano, tá? E aí, como isso aqui é um polinômio de grau zero, cujo valor é menos 1, o gráfico vai ser dado por essa reta horizontal, ó, que corta no menos 1. Porque qualquer x que você joga aqui dá menos 1, tá bom? Então, se você pegar aqui x7, o y vai ser menos 1. Aqui o ponto 7 menos 1, tá? Então, essa reta horizontal aí, ela constitui a nossa função de grau zero, tá bom? Então, reparem, pessoal, que a gente pegou aqui, então, um polinômio de grau zero e a gente está calculando a função desse polinômio, né? Então, você vai basicamente pegar e variar os valores de x e ver o que acontece com o valor do polinômio, né? Como um todo. E você vai colocar isso aí num gráfico. Então, isso aí que é o estudo de função. Tudo bem? Então, essa daqui seria a nossa função constante. A função constante, então, é dado por uma reta horizontal, tá bom? Ó, esqueci de perguntar, ó, qual que é a imagem, né? Vamos dar uma olhadinha na imagem. O contradomínio aqui, pessoal, ele é dado pelos números reais, ó. Então, a imagem, ela pode valer qualquer número real. Só que, de todos os valores de x que você joga, sempre dá 2. Então, 2 é o único elemento do contradomínio que está ligado com x, né? Por isso que, então, a imagem dessa função aqui vai ser dado pelo elemento 2, apesar do contradomínio ser os números reais, tá? A imagem dessa função aqui, ó, vai ser dado pelo elemento menos 1, porque menos 1 é o único elemento do contradomínio que está se relacionando com o x, né? Se você pegar aqui o y3, não tem nenhum x que dá y3. Então, apesar do 3 fazer parte do contradomínio, ele não faz parte da imagem. Tudo bem? Se você ainda está com dúvida nisso aqui, dá uma olhadinha na última videoaula, né? De contradomínio, domínio e imagem. Beleza? Bom, vamos desenhar mais um gráfico? Agora, pessoal, a minha função, o domínio dela vai ser dado do 1 até o mais infinito,
E o contradomínio dela é dado pelos números reais. E a minha expressão é f de x é igual a 3. Tá bom? Aí agora eu quero que vocês desenhem o gráfico dessa função aqui. Então pausa o vídeo aí e tenta fazer. Bom, essa função aqui, pessoal, então ela é uma função polinomial, ó, de grau zero, porque ela não depende de x. Então espera-se aí que o gráfico dela vai ser uma reta constante, que corta no 3. Então você espera aqui, ó, que o gráfico dela vai estar nessa reta horizontal aqui. Só que o nosso domínio é dado é dado a partir de 1. Então, os x's que a gente vai jogar aqui, eles começam a partir do 1. Você não vai jogar o 0 aqui. Você não vai jogar o menos 1. Porque eles não fazem parte do domínio. Então, você só vai colocar aqui elementos a partir do 1. Tá? Então, o seu gráfico ficaria assim, ó. Esse aqui é o ponto 1, né? Se você joga o 1, dá 3. E se você joga qualquer número maior que 1, sempre vai dar 3. Então, esse gráfico aqui em verde, ó, essa reta horizontal em verde, vai ser o gráfico dessa função. Então, isso aqui deixa de ser uma reta e passa a ser uma semi-reta, porque a gente cortou o nosso domínio aqui. A gente tirou uma fatia dos números reais. Ó. Então, esse aqui seria esse gráfico. Aí, qual que é a imagem dessa função aqui? A imagem seria dada pelo elemento 3, tá? Porque, ó, se você projetar a sua curva no eixo y, esse aqui é o único elemento que faz parte aqui da imagem, tá bom? Ó, só o 3. Vamos dar mais um exemplo aqui, ó. Agora eu quero que vocês desenhem o gráfico dessa função aqui, ó. Ó, o domínio é de menos 2 até 2, tá? O menos 2 entra, colchete fechado, e o 2 não entra, colchete aberto. Então, esse aqui é o domínio, esse aqui é o contradomínio, e a nossa função, ela vai ser dada por f de x é igual a 1, tá? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Bom, então vamos lá. Desenha aqui o plano cartesiano. Aí, ó, f de x é igual a 1, né? A gente espera que a nossa função, ela passe aqui, então, nessa reta horizontal 1, né? Só que o nosso domínio, pessoal, ele vai de menos 2 até 2. E o menos 2, ele entra. E o 2 não. Então, a gente vai desenhar uma bolinha fechada no menos 2. E uma bolinha aberta no 2, porque o 2 não entra, tá bom? Então, ó, isso aqui era uma semi-reta, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui vai ser um segmento, né, de reta, ó. Então, você desenha aqui um segmento de reta que vai do menos 2 até o 2 e o 2 não entra porque ele é colchete aberto, tudo bem? Então, esse aqui seria o gráfico dessa função. Então, reparem, pessoal, que se eu colocasse assim, ó, desenhe o gráfico dessa função aqui, ó, f de x é igual a 1. O que é a primeira coisa que vocês têm que me perguntar? Ué, professor, mas quem que é o domínio? Quem que é o contradomínio? Porque a função, ela não é só a expressão. Beleza, galera? A função, ela também tem um domínio e um contradomínio. Se você não especifica o domínio e o contradomínio, você nunca vai estar definindo por completo a sua função, tá? Então, isso aqui, ó, seria só uma expressão, tá bom? A partir do momento que você relaciona a expressão com um domínio e um contradomínio, aí você tem a função. Aí você pode colocar num gráfico, beleza? Porque se você não especifica, ó, como é que você sabe de onde até onde você vai desenhar isso aqui? Não é mesmo? Beleza? Qual que seria a imagem disso aqui? A imagem seria dada, então, aí pelo elemento 1, tá bom? Só 1 aqui faz parte aí dos y. Tudo bem?
Então, galera, essa daí que é a função constante, tá bom? A função constante, ela tem como gráfico uma reta horizontal, ela é dada por uma função polinomial de grau zero. O a pode ser zero? O a pode ser zero. Se o a for zero, a sua função constante ela vai estar passando no chão, né? Porque os y's vão sempre valer zero. E aí ela vai estar aqui no chão, ó. Tá bom? Então, basicamente, era isso aí que a gente tinha para falar de função constante. Tá bom? Agora, a gente vai falar aí sobre uma outra função, tá? Essa daqui, ela é o que a gente chama de função identidade. Nossa, o pincel aqui tá horrível. Hoje eu vou sair para comprar mais. Ó, função identidade. A função identidade, pessoal, ela vai ser definida aí com expressão f de x igual a x, tá bom? Então, se você jogar 3, né, f de 3 vai dar quanto? Vai dar 3. F de 5 vai dar 5. Por isso que essa função recebe o nome de função identidade, porque o valor que a sua expressão vai ficar no final vai ser o mesmo valor do elemento que você joga, tá bom? Então, se você pegar aí, sei lá, o elemento 150 e jogar na sua função, pro x 150, o y, né, que é o nosso f de x, tá? F de x e y é a mesma coisa, viu, pessoal? Ó. O nosso y, então, ele vai receber o valor de 150, tá bom? Por isso que isso aqui chama função identidade, porque ela sempre vai dar como imagem o valor do elemento do domínio, tá bom? Então, vamos lá. Existe alguma restrição para esse x, né? Ele está dentro de raiz, ele está no denominador? Não, né? Então, esse x aqui, ele pode valer qualquer coisa. Então, o domínio mais amplo dessa função aqui seria dado pelo conjunto dos reais. Né? Você pode jogar qualquer coisa aqui que não vai dar problema. E como contra-domínio, a gente vai pegar aí os números reais também. Tá bom? Então, essa daqui, ó, função definida aí dos reais para os reais, f de x é igual a x, é o que a gente chama de função identidade, tá bom? Diferente da função constante, essa função ela depende de x, né? Então, o grau dela não é mais zero. Qual que é o grau disso aqui? O grau é 1, o x nosso está elevado a 1. Então, x é um monômio, né? A gente estudou lá que x é um monômio, é um polinômio de um termo. E é um polinômio de primeiro grau, porque o expoente do x aqui é 1, tá? Então, a nossa função identidade, ela já é uma função de primeiro grau. E função de primeiro grau porque o grau da polinomial que a gente tem aqui, ó, é 1. Beleza? Então, tá aí o seu... Tá aí a sua função, né? Aí, a gente quer agora desenhar o gráfico dela, né? Então, o que a gente precisa fazer? Jogar alguns pontos, né? Vamos jogar aqui o -2, o -1, o 0, o 1 e o 2. Então, o y sempre vai ser a mesma coisa que o x. Então, se o seu x é -2, o seu y vai ser -2. Se o seu x é -1, o seu y é -1. 0, 1, 2. Beleza? E aí, agora a gente vai colocar esses pontos, né? Que são pontos aí pares ordenados. A gente vai representar eles no nosso plano cartesiano. Então, vamos começar aqui com x menos 2 e y menos 2. X menos 2, ó, você vai andar 2 para a esquerda. E y menos 2, você desce 2. Então, esse pontinho aqui, ó, ele é o ponto menos 2, menos 2. Esse pontinho aqui, ó, menos 1, ele vai estar aqui. X menos 1, y menos 1. Aí o ponto 0, 0 está na origem. Esse aqui vai ser o ponto 1, 1. E esse aqui vai ser o ponto 2, 2.
Ó, 2, 2, tá? Então, se você pegar aqui todos os seus valores de x que é dado pelos números reais, ou seja, se você jogar todos os reais aqui, ó, nessa função, você vai obter essa curva aqui, ó, né? Essa curva aqui, pessoal, ela, ó, ela tá relacionando, então, ela tá relacionando um x com ele mesmo, né? Ele está relacionando um mesmo valor de domínio com o mesmo valor de contradomínio. Né? Então, se você pegar, por exemplo, aqui, sei lá, o 3,5, 3,5, você vai ter o 3,5 aqui. Tá bom? Aí eu perguntinha, né? Vocês lembram de uma reta que equidista, né, de duas outras retas? Por exemplo, ó. Então, vendo essa reta aqui, ó. A distância dela até essa reta é igual à distância dela até essa outra reta. Vocês lembram que reta que é essa? Isso aqui é a bissetriz, né? A bissetriz que apresenta essa propriedade, né? Então, ó, como essa distância aqui seria 3,5 e essa distância aqui também seria 3,5, ó, você tem que essa reta, ela é a bissetriz dos eixos, né? Do eixo x e do eixo y, tá? Então, pessoal, a função identidade, ela faz um ângulo de 45 graus com os eixos, né? Porque como ela é bissetriz de um ângulo de 90, né, que nossos eixos eles estão separados aí por um ângulo de 90 graus, isso significa que a nossa função identidade, ela é a bissetriz, né, dessas retas, né? E como vocês podem perceber, ela sendo uma bissetriz do ângulo de 90, ela seria então a diagonal de um quadrado, né, ó. Se a gente pegar 3,5 e 3,5 aqui, ó, daqui até aqui vale 3,5, daqui até aqui vale 3,5, ó, e daqui até aqui vale 3,5. Então isso aqui, ó, que forma, né, é um quadradinho, justamente porque essa função identidade aí, ela é a bissetriz, tá bom? Mas isso aqui é só aprofundamento, tá? O que vocês têm que levar é que a função identidade, que é dada por y igual a x, ela é uma reta, é uma reta aí, ó, que se você pega um elemento x de valor x aí, o y vai ter esse mesmo valor, tudo bem? E ela é uma reta com ângulo de 45 graus, tá? Pergunta: qual é a imagem, então, dessa função identidade? Né? Bom, como o y é igual ao x, e o x aqui a gente pode pegar qualquer número real, isso significa que o y aqui, ó, ele pode valer qualquer número real, né? Já que o y é igual ao x e o x é dado pelos números reais, então o y também ele vai ser dado pelos números reais. E aí a gente conclui que a imagem dessa função identidade é dado pelos números reais, tá? Pode ver aqui, ó, que se você projetar essa reta no eixo y, você vai estar cobrindo aí todo o eixo das ordenadas, ó. Você vai poder pegar qualquer y. Isso significa que a sua imagem também vai ser dada pelos números reais. Beleza? Bom, vamos desenhar uns gráficos? Então, o primeiro gráfico aqui que a gente vai desenhar vai ser o gráfico dessa função aqui, ó. Essa função, então, ela vai de 0 até mais infinito, certo? Por os reais. E ela é definida aí, f de x é igual a x, tá? Então, o primeiro trabalho de vocês
é desenhar o gráfico dessa função. E o segundo trabalho é determinar qual é a imagem dessa função, tá bom? Então pausa o vídeo aí e tenta fazer. Bom, vamos lá. Gráfico. Como isso daí, essa expressão aqui é dada pela expressão da identidade, a gente sabe aí que o nosso gráfico, ele vai estar passando aqui, ó, né? Só que o nosso domínio, pessoal, ele é de 0 em diante. Então, os valores de x que a gente vai jogar aqui, ó, é a partir de 0. O 0 entra? Sim, o 0 entra, porque o colchete é fechado. Então, esse gráfico aqui, ó, seria o gráfico dessa função, né? Então, é a função identidade a partir do x0. Ó, o x0 aqui. É daqui em diante. E qual que seria a imagem, então? A imagem, pessoal, ela vai ser igual ao domínio, né? Justamente porque o y é igual ao x. Então, ó, isso aqui seria a nossa imagem. Isso aqui seria o nosso domínio. Ó, imagem igual ao domínio. Então, como a gente está pegando o domínio a partir do 0, a nossa imagem vai ser a partir do 0 também, ó. Ó a nossa imagem aqui. Né? É daqui para cima. Enquanto que aqui é nosso domínio, ó. Aqui é a nossa imagem. Então, a nossa imagem seria dado aí por 0 até mais infinito, ó. Mesma coisa, tá bom? Bom, próximo exemplo aqui. Agora a gente tem aí o gráfico de menos 2 até 3, tá? Para os reais, domínio contra domínio. E a nossa função, a nossa expressão, é dado por f de x é igual a x, tá? Pausa o vídeo aí e tenta achar o gráfico e a imagem. Então vamos lá, ó, o gráfico. Então, isso aqui é a expressão da identidade, né? Y é igual a x. Então a gente espera aí que o nosso gráfico ele vai estar passando por aqui, ó. Né? E aí a gente só tem que analisar o domínio. O domínio é de menos 2 até 3. Então, os x's que eu vou jogar, ó, é de menos 2 até 3. Eu vou jogar esse intervalo de x, tá vendo, ó, na minha função. Então, se eu jogar o menos 2, vai dar quanto? Vai dar y menos 2, né? Ó, se eu jogar menos 2, vai dar menos 2 aqui. Então, esse ponto aqui, ó, ele é o ponto dessa extremidade. E o 3, ó, ele não entra. Então, eu posso até jogar o 3 aqui, ó. Só que eu vou deixar ele como bolinha aberta. Aqui, ó, esse aqui é o ponto 3, 3, bolinha aberta. Aí a gente liga os pontos aqui, ó. Beleza? Então, esse gráfico aqui, ó, daqui até aqui, seria aí o gráfico dessa função, né? Pergunta, qual que é a imagem? A imagem, pessoal, é daqui até aqui, né? Porque a imagem seria dada, ó, por esse conjunto aqui, que é o conjunto aí que os y's se relacionam com x. Então, a nossa imagem vai ser dada aí pelo mesmo intervalo do domínio. Ela seria aí de menos 2 até 3. Beleza? Então, seria esse conjuntinho aqui. Bom, galera, essa daí que é a função identidade, tá bom? Então, dependendo aí do domínio que você especifica, você vai ter uma imagem diferente, né? Uma imagem mais restrita. Então, a função identidade ela é uma função do primeiro grau, cujo gráfico dela, então, é essa reta bissetriz aí dos quadrantes 1 e 3. Tá? Esse aqui é o quadrante 1, esse aqui é o quadrante 3. E essa daqui é a bissetriz deles, ó. Tá? Função identidade. Bom, vamos aí para a próxima parte do vídeo.